Quem está feliz nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Então diga para a pessoa do seu lado, você está bonito hoje, hein? Fala para 2, 3 pessoas aí, você está tão bonito hoje. Deixa Deus te usar pela fé aí, em nome de Jesus, e seja profeta, né? Se levar em consideração que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, todo mundo é lindão, né? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Colossenses. A gente vai lá no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Colossenses 2. Do 6 ao 10. Quem achou, diga eu achei. Que bom. Opa. Estamos ajustando algumas coisas ainda, irmãos. Mas olha como está ficando bonito, né? Quem achou bonito isso aqui? Isso tudo é para ajudar no som. Os meninos ali estão tentando ajustar para ficar melhor ainda. Eu só não gostei porque ficou muito preto e branco assim. Daqui a pouco alguém chega e diz assim, vamos lá na igreja do Corinthians. Aí eu fiquei meio assim, depois eu percebi, podia ser outras cores, né? Mas aí tem o pastor Aurélio que é santista, aquela coisa toda. Vai que, né? Mas nós vamos dar um jeito nisso aí, em nome de Jesus. Mas a ideia é a gente melhorar mais, a cada dia mais a questão do som, trabalhar mais a questão da acústica, para que a gente possa ter, tanto aqui quem está vendo, quanto quem está em casa pelo YouTube, possa absorver bem, porque nós temos a palavra, né, como ferramenta. Então, cada vez mais que a palavra chega clara, audível, trabalhada, a gente consegue, então, ter o maior ganho, né? Diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na minha aqui. Diz assim, Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quantos são gratos por essa salvação maravilhosa? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quem crê assim, diga glória a Deus. Antes de você sentar, feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós já te louvamos, já abrimos a nossa boca e exaltamos ao Senhor, dizendo que Tu és santo, és exaltado, mas nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Então, Senhor, que tudo aquilo que venha a ser ministrado nessa noite encontre lugar em nossos corações e saiamos daqui convencidos de que fato, não apenas convencidos por uma estrutura ou por algo parecido, mas convencidos pelo Teu Espírito. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Se você vai anotar essa pregação, o tema é Com Raízes no Senhor Jesus. Com Raízes no Senhor Jesus. Irmãos, eu acho que a maior dificuldade que nós temos vivido nesses dias, a maior, digamos assim, obstáculos ou desafios, como nós temos aprendido, né, em relação à vida cotidiana cristã, é a gente ter, eu vou dizer talvez argumentos, mas literalmente ter frutos que evidenciam aquilo que nós carregamos, né? Por exemplo, assim, você quando vai contratar alguém, seja em qualquer área da sua vida, a prestar um serviço na sua casa, você vê referências. Quando você vai contratar alguém, para quem tem empresas aqui, você pega o currículo. Quando você vai caminhar em direção a uma decisão, por exemplo, alguém que não tem absolutamente noção de alguns assuntos, ele vai basicamente levado pela massa.
Quem conhece, por exemplo, de carro, vai comprar um carro pelas evidências de que aquele carro ele vai ser bom, tanto na questão da manutenção, do pós-venda, né, da durabilidade, se ele consome, se não consome, ou seja, tudo na nossa vida são escolhas que a gente tem que fazer elas bem feitas, ser bem criterioso quanto a isso, né? E hoje, quando eu falo hoje, eu estou falando desse tempo que antecede a volta de Jesus. É muito importante nós termos algumas direções muito claras como cristãos nesses dias. E aqui eu estou falando de realidades que deveriam ser práticas para nós, deveriam fazer parte desse cotidiano natural, né? Fazer parte de um posicionamento daquilo que nós então recebemos de graça. Sabe, é como se nós, a partir do momento em que de fato venhamos tomar um copo d'água, essa sede que nós tínhamos não tem mais, e a gente passa então a caminhar como alguém que não tem sede. É como se, por exemplo, a gente estivesse com fome e a gente se alimentasse por aquilo que matasse a nossa fome, e a gente então deveria seguir a vida como alguém que está sem fome. Assim é a vida do cristão quando se entrega a Jesus. Tudo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que a gente, por muitas vezes, acaba vacilando, porque somos pecadores, somos ainda falhos, há muitas limitações dentro de nós, mas nós não deveríamos caminhar assim. Nós deveríamos nos posicionar principalmente diante daquilo que nos encontrou, que é Cristo Jesus. Quantos aqui foram achados por Jesus? Diga amém. Porque essa é a graça, essa é a misericórdia dos céus sobre nossas vidas. Nós sermos achados por eles, né? A Bíblia diz que o pecado que nos traz a paz está sobre Cristo Jesus, né? Isaías deixa muito claro que as nossas enfermidades Ele levou sobre si, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Enfim, existe um contexto que eu e você precisamos entender. E quando Paulo fala aqui aos nossos irmãos, ele está trazendo essa lembrança, trazendo essa importância dos irmãos entenderem de fato o que eles são, ou seja, as raízes que eles pertencem, o lugar onde eles estão, aquilo que eles foram chamados. Hoje, quando você para analisar e começa a fazer uma comparação diante daquilo que nós estamos vivendo, você vê, parece que o mover muitas vezes fala mais alto do que a presença de Deus. Você vê em algum momento a persuasão no que diz respeito à palavra, sabe, a forma como você ministra, a forma como se fala, muito mais importante do que a vida das pessoas. E quando eu fui ministrado pelo Senhor por essa palavra, essa semana eu tive em alguns momentos que o Espírito Santo me conduziu a deparar com situações claras de pessoas que, eu vou dizer, quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver aquela planta Vitória Regia? Vocês já viram? Na televisão tem muito, mas pessoalmente, né? No Pará, isso é uma coisa que tem bastante, no museu, no bosque, enfim. São plantas gigantes mesmo, entende? Bonitas, mas elas não têm raízes. As raízes delas ficam literalmente flutuando, né? Como hoje, por exemplo, a forma de plantação hidropônica, né? Você vê lá os alfaces crescendo, mas você não vê terra ali, ou seja, qualquer coisa tira ela dos lugares, qualquer vento bate e leva para um lado para o outro. E é basicamente hoje que eu e você como cristão precisamos entender que nós não fomos hidropônicos, entende? Nós não somos hidropônicos. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você não é hidropônico. Você tem uma raiz, diga assim, você tem uma raiz em Cristo Jesus. Nós não podemos ser como pessoas, literalmente como diz a palavra, sendo guiados por filosofias humanas. Sabe, é uma coisa inaceitável para o cristão ele não entender que, eu falava com uma pessoa sobre isso, irmãos, se a gente entendesse de fato que se Deus tem um plano de eternidade para nós, de uma vida eterna com Ele na glória, Satanás também tem um plano de eternidade para aqueles que estão sujeitos a Ele. Só que essa eternidade no lago de enxofre, é perdição, é morte, enfim, é coisas que nós precisamos entender. Como nunca essa inteligência artificial tem lançado videozinho, sabe, que mostra a volta de Jesus, como vai ser, e isso tem mais ou menos a aproximação daquilo que vai ser mesmo. Irmãos, quando Jesus voltar e a trombeta tocar, meu irmão, isso aqui vai ser uma bagunça, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus estaremos com Ele, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Só que é um esforço, só que é uma realidade. Eu gosto muito da passagem de João 17,
Que Jesus está ali conversando com o Pai, e ele poderia dizer assim, ó, já que eu vou, deixa eu levar todo mundo comigo. Não, ele diz o contrário, assim, ó, eu não o peço que os tire daqui. Eu quero que eles fiquem aí aprendendo que se eles forem em mim e eu em ti, assim como nós dois somos um, eles vão vencer todas as coisas. Então diga para a pessoa do seu lado, você tem raiz em Cristo Jesus. Essa que é a realidade para o cristão. Só que se nós pararmos nesse lugar onde os nossos olhos naturais sempre levam, a gente vai ser pessoas que murmuram de tudo. A gente vai ser pessoas que de fato vai dar exemplo, mas exemplos ruins. A nossa vida nunca vai ter um lugar de paz, no sentido de saber que, embora o meu corpo exterior, eu não esqueci o versículo que fala agora, ainda que o meu corpo exterior estivesse, se corrompa, né? Como é que diz o resto do versículo? O meu interior se renova dia após dia. Quem pode dar uma glória a Deus nesse? Porque essa é a realidade. Essa é a verdade. E o que Paulo está dizendo para os irmãos, acompanha o texto ali, por favor. Olha só, versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Irmãos, quando você para analisar hoje, e eu não vou entrar aqui em polêmica, não é isso, não é meu papel isso, eu quero pregar a palavra de Deus. Você vê hoje que, sabe, ela de fato se tornou uma coisa que, quando você lê a Bíblia, quando você fala de casamento, quando você fala de finanças, quando você fala de criação de filhos, quando você fala de comportamentos, irmãos, todo mundo tem uma forma de pensar e agir. Quase que ninguém se posiciona no sentido de dizer assim, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? E tem gente que tipo assim, tem não a Bíblia como base, como direção, e está tudo certo, cada um vai escolher conforme a luz que tem. Mas se eu sou um servo de Deus, se eu recebi a Cristo, como diz a palavra de Deus, eu não posso caminhar baseado em livros escritos por homens. Eu não posso me basear por podcast. Eu não posso me basear por youtubers. Eu não posso me basear por influenciadores. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. E levanta assim, ó, eu tenho que ser influenciado pelo que a Bíblia diz ao meu respeito. E é isso que é verdade. As raízes, quando eu falo sobre raízes, fala muito sobre, sabe, vamos trazer a realidade de uma árvore. Imagina a árvore, quando ela é pequena, quando ela está num processo de crescimento, você foi lá e plantou a semente. Você tem todo um cuidado com ela. Você rega, se tem que colocar no pé dela mais adubo, você coloca. Mas essa mesma árvore, um dia ela vai crescer. E quando ela se torna madura, irmãos, nenhum homem abraçando arranca ela. Assim é a caminhada do cristão quando ele recebe a Cristo. Esses radicados e edificados nele é um processo contínuo de aprendizado nele. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Quando você está enraizado, fala. Quando você está enraizado e edificado, é um processo contínuo. Não é só aceitei Jesus aqui e pronto, fica de olho fechado. Tá, Jesus, mas minhas contas. Aceitei Jesus e, pois é, mas meu casamento continua do mesmo jeito. Eu aceitei Jesus e, mas espera aí, eu não vou ganhar mais? É um processo de crescimento. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, irmãos, é crescimento diário, constante, busca. E hoje nós vivemos um tempo onde essas raízes, por não serem alimentadas, por elas não serem alimentadas pela palavra de Deus, qualquer coisa, a gente volta a estaca zero. Qualquer situação que bate, nos leva a um lugar novamente de querer pensar assim, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Sabe, às vezes eu vejo a pessoa falando sobre o primeiro amor, né? Ah, Senhor, tem músicas, eu acho lindo, quero voltar ao primeiro amor. Irmãos, eu entendo que de fato, a diferença de alguém que quer voltar ao primeiro amor, cantando de uma forma filosófica, vamos dizer assim, porque é bonita, né? E é mesmo, tem música que você canta que, né? Eu quero voltar ao primeiro. Meu, é lindo, maravilhoso. Mas o que diferencia isso daquilo? São as tuas práticas. Porque o Espírito Santo é o mesmo, o Cristo é o mesmo, a forma é a mesma. É você que parou de ter fome e sede por Ele. Quem crê assim, diga glória a Deus.
Voltar ao primeiro amor é decisão diária, irmãos. Não é porque é bonito, não, porque é isso, aquilo. Não, é todos os dias. É a mesma coisa de um casamento. Quando você disse sim lá atrás, meu Deus do céu, estava show de bola. Depois de 20 anos você começa, meu Deus do céu, é isso mesmo, né? Ah, cara, mas tem que amar, tem que fazer, tem que acontecer. Não tem mais como voltar para trás nem para pegar impulso. Assim é a vida do cristão. Assim tem que ser a nossa vida. Se nós temos raízes, e essas raízes, como diz a palavra do Senhor, são enraizados e edificados nele, nós estamos firmados na fé. Quem crê assim, diga glória a Deus. E como fortalecer nossas raízes? Como fazer disso então uma verdade? Irmãos, não tem como inventar moda. Preste atenção. Não existe revelação para aquilo que Deus já deixou escrito e dito. Não existe você querer uma revelação diferente daquilo que já está na palavra. A palavra do Senhor é muito clara, Jesus deixou claro, tudo o que tinha que ser feito está consumado, ou seja, está feito. E a palavra do Senhor fala muito claro, e eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 7, fala que existe uma postura daqueles que querem as suas raízes fortalecidas no Senhor. Quantos querem raízes fortes no Senhor? 2 Coríntios 5, do 1 ao 7 diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Quem quer a habitação celestial aqui? Diga amém. Paulo está dizendo isso. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Ele continua, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Diga assim, absorvido por Cristo Jesus. Diga assim, absorvido pela vida, a verdadeira vida que é Cristo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga assim comigo, a primeira forma de, faz assim comigo assim, ó, alimentar a minha raiz é ter fé. Irmãos, o cristão sem fé, como diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Um cristão, irmãos, quando eu digo fé, eu não estou falando de positivismo. Eu não estou falando de um ambiente onde você tem, 2 mais 2 eu sei que vai dar 4, então, beleza. Só que a fé é uma decisão, é uma busca diária. E a Bíblia diz que a fé ela vem por uma forma, ouvir a palavra de Deus. A fé ela não é alimentada apenas por música, por conselhos humanos, por homens de Deus, mas é muito claro, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então se de alguma forma hoje, essa raiz na tua vida tem perdido o lugar dela de raiz profunda, talvez você precise alimentar mais a sua fé. E alimentar a fé não é só você parar um tempo, diga assim comigo, é todo um contexto. Diga assim, é todo um pacote de oração, jejum, meditação da palavra, sujeição aos líderes. Tudo isso protege essa fé. Uma pessoa que se diz que tem fé e ela anda sozinho, a primeiro vento que vem sobre ela, ela cai. Sabe por quê? Porque a fé, ela é uma forma clara e evidente de alguém que serve a um Deus vivo, e a maneira como qual Deus abastece a vida dessa pessoa é por aquilo que ela entende de fé, é por aquilo que ela tem recebido, é aquilo que ela tem buscado. Não, eu tenho fé, eu acredito. Irmãos, e fé não é coisa lógica, fé é meio loucura para esse mundo mesmo. A fé ela te leva para um lugar onde não é lógico diante dos homens. Bate assim nessa cadeira e diz assim, está aqui a prova. Nós estávamos falando essa semana com quem foi? Eu acho que o Bob estava comigo, o Rafael, não lembro. Nós estávamos com o pastor Rodrigo aqui quinta-feira no culto dos homens. Quem veio os homens, levanta a mão aí, ó. Foi bênção ou não foi? Uma palavra abençoada do céu para nós. Foi tremendo, irmãos. E nós estávamos falando sobre isso, e eu estava contando o testemunho do que Deus fez conosco, do que Deus tem feito conosco.
Mas eu não trago isso como uma fé absoluta. Talvez essa fé aqui, claro, ela veio, ela fortalece o nosso caminhar, é importante. Mas sabe qual é a fé que a gente tem que alimentar todos os dias? Da salvação, aquilo que Cristo nos achou. Porque, irmãos, se não fosse o Senhor, irmãos, na nossa vida, se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse Jesus na sua vida, obrigado, Pri, se não fosse Jesus na sua vida, onde nós estaríamos? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Onde nós estaríamos? Agora, como eu vou ter essa raiz? Buscando essa palavra, entendendo que a fé correta agrada o coração de Deus. Não é uma fé que só tem, sabe, por exemplo, eu vou buscar do meu jeito e tem que ser do meu jeito. Não, existe um caminho, existe um princípio, existe uma verdade, existe uma realidade. Diga para a pessoa do seu lado: eu preciso de você. Diga forte: eu preciso de você. Porque, irmãos, às vezes nós estamos vivendo uma situação em que nós paramos e pensamos o seguinte: não, eu estou sozinho. Mas pelo ambiente daquilo que eu tenho buscado, porque a palavra é justamente sobre essa, da maneira como vocês receberam a Ele, vivam nele. Quantos aqui receberam Cristo como seu único Senhor e Salvador? Então não tem outra forma, não tem outra maneira. Como eu queria dizer outra coisa: irmão, faz essa coisa, planta bananeira de cabeça para baixo, as coisas vão resolver. Não, é só você estando nele. Faz assim, dá um abraço em você mesmo, diga assim: eu quero tanto o Senhor na minha vida, em tudo e para tudo, irmãos. Outro ponto que fortalece essa raiz, abre comigo em Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao 14, uma passagem muito conhecida. Depois até inclusive eu quero que você veja em casa, medite sobre o capítulo 29 de Jeremias. Você vai ver que Deus permitiu que o povo fosse para a Babilônia. Você vai ver aqui que Deus então se levanta, manda uma carta, manda uma mensagem aos irmãos para que eles não se enganassem. Porque dentro daquele cativeiro havia homens, falsos profetas, que se moviam pela necessidade do povo. Sabe aquela história de ver você passando, pois é, Deus me mostra que está precisando de um tênis, mas o cara está descalço, é lógico que ele está precisando de um tênis. Sabe o profeta que chega para o tio do acontecido e diz assim: olha, pois é, eu vejo que Deus vai te dar sei lá, ó, se eu estou chegando na tua casa, não tem cadeira, Deus me mostra que Deus vai te dar uma cadeira. Claro, Ele está mostrando para você mesmo, então vai lá e compra uma cadeira e bota para a pessoa. Profeta do acontecido está cheio nos dias de hoje. Sabe, não, porque Deus me mostrou isso, Deus mostrou aquilo, outro, tá, mas a prática dessa vida era mais ou menos isso que já acontecia na Babilônia. Depois você medita sobre o texto de Jeremias 29. Para isso a carta é Deus trazendo o povo para Ele, dizendo o seguinte: ó, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congrevos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei o exílio. Diga para a pessoa do seu lado: é o Senhor que guia a nossa vida. E sabe como é que é o segundo passo de alguém que quer a sua raiz fortalecida? É a busca e intimidade. Não adianta você querer ter uma raiz, sabe, ter raízes fortes em ti, como diz a canção, se você não busca esse nível de intimidade e de relacionamento com Ele. O povo no cativeiro, irmãos, eles estavam perdidos. Imagina, um povo exilado, qualquer fumaça era churrasco, está entendendo? Qualquer direção, qualquer risco na água era uma história. Mas a palavra do Senhor diz que Ele levantou então o profeta e diz assim: ó, eu sei, bate no peito assim, ó, o Senhor sabe o que está aqui dentro de mim. Ele sabe, fala assim, Ele sabe o que eu preciso. Quem pode dar um glória a Deus? Essa é a realidade. Não adianta querer ter raiz se eu não busco conhecer e ter intimidade com Ele. E a Bíblia deixa claro assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem o quê? De todo o coração. Não é só pelo teu interesse. Não tem uma busca só pelo meu interesse. Irmãos, a gente tem a mania de ser reativo às coisas, não é verdade? Quando acontece a coisa pior, daí eu busco ajuda. Quando o meu casamento está já aí que eu busco ajuda. Sabe quando tem isso? Aí que eu busco ajuda.
E a Bíblia diz que existe um lugar onde eu e você temos que estar em todo o tempo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Nós não podemos ser pessoas reativas. Quando a coisa está ficando ruim, não, parece que eu preciso voltar para a igreja. Parece que agora que eu preciso ir para a igreja. Sabe, não, porque agora é a hora, porque meu Deus, não, está dando tudo errado. Quantas pessoas se perdem, como falei no começo, uma pessoa hidropônica que a sua raiz não está no Senhor. Qualquer vento vem, tira elas do lugar, porque elas só buscam o Senhor por um interesse momentâneo. Diga assim para mim, diga assim para o Senhor: Deus, me perdoe, porque eu sei que de ti não se zomba. Isso é zombaria diante de Deus. Uma das coisas, irmãos, que desagrada o coração de Deus, sabe, é colocar Deus à prova. Isso foi uma das coisas que proibiram o povo de entrar na terra prometida. Sabe, é colocar em questão o que Deus está fazendo. E sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está quebrando a sua igreja. Deus está cuidando dos seus, porque Ele diz lá que Ele vem buscar uma igreja que é sem mancha, sem mácula e sem ruga alguma. Uma noiva adornada, preparada. Você acha que, sabe, eu posso enganar a Priscila pode me enganar, eu posso enganar todos nós na nossa família. Mas de Deus, a gente não zomba. De Deus não se engana. E sabe o que acontece muitas vezes? As igrejas hoje estão cheias de pessoas que querem resolver o seu problema agora. Esse domingo eu terminei bem. Estou tão leve. Amanhã de manhã, aquilo que você não resolveu na sexta, volta de novo. Você esquece rapidinho do que aconteceu. Levante sua mão para o céu e diga assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem entende isso, irmão, diga assim: eu tenho misericórdia de mim. Olha o texto que Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17. Estou lendo coisas, irmãos, que isso é mais simples de qualquer outra coisa. Qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento da palavra de Deus, irmãos, é só pegar texto sobre texto. Eu não estou falando nada demais, eu não estou falando nada fora do contexto. Eu só estou mostrando para os irmãos que essas raízes são alimentadas dessa forma. É isso que é o grande problema nosso. A gente quer inventar coisas, a gente quer buscar coisas e que já estão preparadas. Sabe aquela história do feijão com arroz? É isso que sustenta. Diga para a pessoa do seu lado: o feijão com arroz é isso que sustenta. Não tem nada a ver você querer fazer um soufflé de não sei o que, e não sei o que, não sei o molho, não sei aonde. Está tudo certo. Mas desde que tenha o que? Um bom feijão e um bom arroz em nome de Jesus. Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Abre parênteses aqui. Eu sou uma pessoa que eu não consigo entender porque que não tem feijão na noite de Natal. O ano inteiro ele está com a gente, no Natal ele não está. Não pode botar feijão porque não sei o que, não sei o que. Como é que pode um negócio desse? Fecha parênteses, continuando na palavra. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, diz assim, Paulo orientando o seu filho Timóteo, irmão. Diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que o que aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, toda a escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quantos querem ter raízes fortes no Senhor? É sobre isso. Pastor, mas assim, eu vivo uma situação, eu vivo essa situação, porque existe essa injustiça, existe aquilo outro, e vai, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, e eu quero que você entenda que isso não é tentando te convencer de nada, porque se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho absoluta certeza, é que a única pessoa que convence da justiça do pecado é o Espírito Santo, e do juízo. Muito bem lembrado, mãe. Você pode ouvir os melhores conselheiros, querido. Você pode investir o que você quiser para estar debaixo de homens que tenham o que te ensinar. Você pode pagar o que você quiser, tanto subir montanha quanto descer montanha.
ir para 3 dias, 4 dias, ficar isolado, fazer mentoria. Você pode fazer o que você quiser. E é um direito seu, cada um anda na luz que tem. Eu não sou contra isso. Agora, diga assim comigo: vida espiritual só tem um lugar onde eu sou abastecido. É na palavra de Deus. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Você pode fazer o que você quiser. Você tem esse direito. Você pode ter a maior inteligência do mundo. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Você pode investir o que você quiser. Mas no que diz respeito à eternidade, meu querido, só existe um lugar que dá a direção certa. É a palavra de Deus. O resto é resto. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: se não for a palavra, o resto é resto. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então a segunda forma de abastecer essa preciosa raiz em Cristo Jesus é buscar esse lugar de entendimento, de conhecimento, de intimidade. O Senhor não nos deixa no vazio, irmãos. Deus não nos deixa à deriva. É que a gente acha que tem que tomar o leme de volta, mas está tudo no controle dele. Não, mas pastor, eu estou vivendo um desafio e parece que, irmãos, a pastora Márcia falou uma coisa que é verdade. Irmãos, preste atenção. Deus age na nossa vida a partir de um lugar onde nós não temos mais controle. E a matéria-prima de Deus trabalhar com a gente é quando dentro de nós há um caos. Quando dentro de nós a gente fica perdido, do nada vem uma palavra do céu, um ambiente de direção, naquilo, e é como se fosse na têmpora. É isso que eu preciso. E a gente esquece que essa raiz que o Senhor nos plantou, que Ele colocou e disse: vocês estão, sabe, enraizados e edificados nele, é abastecido por uma busca e uma intimidade de quem Ele é. Não tem a ver com culto. Esse culto agora foi bênção. A inauguração do templo foi maravilhoso. Meu Deus, quantas pessoas, irmãos, não é só descer as águas, é uma vida que continua. Você está entendendo? Diga assim, frutos que permaneçam. Não é só um evento, irmãos, não é só um momento de dizer: não, sim, eu aceito, eu batizo por mim mesmo. Mas e aí? E aí? Você acha que você foi chamado para ser uma pessoa no lugar onde você está parada? Diga para a pessoa do seu lado: você tem dado quantos frutos nesses dias? Eu falei sobre isso uns 2 domingos atrás, ou um domingo atrás, eu não lembro. Você sabia que quase 7% das pessoas que dizem que são cristãos nunca ganharam uma pessoa para Cristo? Nunca ganharam uma pessoa para Cristo. 7 em cada 10 cristãos. Nunca. Pastor, mas de onde tu tirou isso? Tem uma estatística lá do nome americano lá que eu não sei dizer. Eu só sei que é grupo no final. Barna Group, alguma coisa assim. Uma convenção batista que eles reúnem anos em anos com líderes de igrejas grandes e começam a traçar. E evidenciou isso, irmãos. Eu não quero que você levante a mão aqui, mas quando foi que você orou pedindo: Senhor, eu quero ganhar uma alma para Ti. Eu quero ganhar, eu quero consolidar e eu quero ser vô. Quando foi que você começou a cuidar de uma pessoa, que você pegou ela pequenininha, sabe, começou a levar ela para a igreja, levar ela para Cristo em primeiro lugar, não para a igreja. E eu estou falando aqui, abre outro parênteses, irmão, se você entende de falar da tua igreja, você está perdendo a oportunidade de levar pessoas a Cristo. Não traga ninguém para a sua igreja, leve ela para Cristo. Você está entendendo? Não traga ninguém para a sua igreja, leve ela para Cristo. Porque se ela estiver em Cristo, irmãos, é o que interessa e é o que importa. Sabe o que? Mas pastor, eu quero ver a nossa igreja crescer, irmãos. Você acha que eu também não quero? Só que quem dá o crescimento é o Senhor. Diga para a pessoa do seu lado: ainda bem que você está do meu lado aqui. Diz assim para a pessoa: vamos atrás de gente. Diz assim: nós precisamos abrir a galeria. Quantos creem? Já pensou o culto que a gente abrir aquela galeria ali? Eu vou dizer uma coisa para você: no dia que a gente abrir aquela galeria, nós vamos fazer o culto para lá. Só para nós ver os irmãos adorando lá. Então vou levantar. Ou então um coralzão lá, imagina? Nós virar as cadeiras tudo, irmão, vamos ver o culto para lá. Fecha parênteses. Raízes. Não pode ser uma coisa tratada de qualquer jeito. Você sabe que a raiz
é a forma como a planta é alimentada. Irmãos, se nós não tivermos esse ambiente no Senhor, como que nós seremos alimentados? Como que as coisas vão acontecer? Como que, sabe, o propósito que Deus tem na tua vida, que diz lá em Salmos, todos os nossos dias estavam determinados por Ele, antes de nenhum deles existir. Como é que esse dia vai ser? Diga para a pessoa do seu lado, raiz, meu irmão. E a terceira, Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Jesus diz assim: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só, irmão. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por Ele faz nascer o sol para os maus e para os bons, e vem chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Diga assim comigo: prática, fala forte, pela prática e frutos. Ninguém fortalece uma raiz pegando só para si e diz: Deus, está tudo certo. Lembra da pregação do pastor Itamar? Ovelhas gordas, lampezando, sem dar fruto. Diga para a pessoa do seu lado: parou por quê? Você está entendendo? Você acha que Deus, irmãos, do nada pensou assim: não, quer saber uma coisa, eu vou salvar esse povo porque... Não. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem uma pessoa para ganhar para Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, como um profeta, apontando para ele assim: ó, você vai ganhar pessoas. Fala assim, bota o dedo na cara dele em respeito, diz assim: ó, você vai ganhar pessoas. Fala. Ah, pastor, mas eu não sou. Não, mas você já é. Não sou cristão. Então diga assim para ele do lado assim: então aceita agora em nome de Jesus. Nós somos, irmãos, não tem jeito. O nosso DNA é esse. A nossa realidade é essa. Você querendo ou não, o Senhor te chamou para isso. Você foi escolhido por Deus para isso. Irmãos, não tem sentido. Como Paulo diz, nós somos uma carta. Toda carta ela é endereçada a alguém. Não tem como você escrever uma carta e deixar na tua gaveta, meu irmão. Um dia essa carta vai ser descoberta e alguém vai ler o que você escreveu. Carta é direcionada, carta é para alguém. E Paulo diz que nós somos cartas, lida por todos, não com tinta, mas com sangue. Você está aqui nessa noite, porque no plano de Deus, você era para estar. Não era para... não, eu quis ir domingo. Não, você veio aqui nessa noite para ouvir o que eu estou falando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Raízes. E aqui fala exatamente sobre isso, pela prática e frutos. Jesus deixa muito claro isso. O que adianta eu receber e não praticar? Ou fazer só para aqueles que eu acho que é importante? Aqui diz que pelos meus inimigos eu tenho que orar, que é os que nos perseguem. Mas não orar para Deus quebrar a perna. Não orar para Deus botar a mão. Não, você não vai fazer isso. Senhor, coloca a mão. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. Às vezes dá vontade de passar uns caras aqui na moto com aqueles de escapamento. Uma vez eu falei: Senhor, posso confessar, Priscila? Não, ou fica feio, é melhor não. A Priscila, uma vez passou aqueles caras: irmão, você tem uma coisa que eu não amo. Não, eu vou falar. Que negócio. E eu dizia assim: Senhor, pelo menos uma quedinha, daquela que rala assim, sabe? Mas assim, quase, eu não disse assim, só uma tira da costa, uma coisa assim. Aí um dia alguém falou assim: não, você é pastor, você não pode desejar isso. Eu falei: é mesmo, esqueci. Mesmo que não fosse pastor, jamais desejei. Aí eu comecei a orar diferente. Falei: Senhor, que tenha um policial ali próximo, que haja uma blitz, e essa carteira desse abençoado fique presa pelo menos 5 anos para ele não... Aí eu lembrei: não, estou desejando mal de novo. Aí eu vi que eu era pobre pecador. Irmãos, não adianta você querer achar que tem que praticar só para as pessoas que te agradam.
Isso nem é evangelho. Você só andar com pessoas que falam a mesma coisa que você. É evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é vida de um cristão. A vida de um cristão, irmãos, é estar no meio onde ele vai ser sal e luz, onde ele vai trazer a boas novas. É onde ele vai chegar ali e as pessoas vão olhar para ele e dizer assim: o que você tem? Pois é, eu era desse jeitinho, agora eu sou assim porque Jesus me alcançou. Não, porque eu estou agora numa comunidade e lá eu sou uma bênção. Não, aqui, irmãos, aqui. Diga para a pessoa do seu lado: tu não é isso tudo, né? Diz para ela: tu não é esse querido de hoje à noite. Fala. Mas, irmãos, aqui nós estamos tudo bonitinho. Está tudo certo. Amanhã, meu amigo, 6 horas, 5 horas, o pau pega e não alivia. E aí começa as calúnias, começam os enfrentamentos. Meu Deus do céu, cara, eu fico pensando, quando eu estava na frente das empresas, eu estava uma hora dessa pensando assim, última semana, eu falei: meu Deus, fulano de tal não bateu a meta, o que eu vou fazer? Eu ficava doidinha. A Priscila falava uma coisa para mim, eu falei assim: estava nem aí com as coisas. E aí, meu amigo, para vender, eu só não vendia a mãe, porque jamais vou fazer isso, né? Mas casa pegando fogo, eu dizia que servia para lenha, e o meu produto enxugava gelo, areava carvão, fazia de tudo. Agora imagina você como cristão tendo essa verdade. Não pode, diga para a pessoa do seu lado: não pode ser assim, irmão. Você não pode se mover pela necessidade. Você tem que entender que Deus te chamou para andar para um propósito. Porque se você chega na tua empresa porque você acha que é a tua necessidade, não, eu tenho que vender e eu tenho que fazer de tudo por isso, irmãos, você só está plantando coisas erradas. E aí quando você colhe coisas erradas, você vai dizer assim: Deus tem misericórdia de mim, meu Deus. Não vai dar certo, irmão. Diga assim comigo: Deus, Ele é justo, Ele caminha em justiça. E para terminar, eu queria que o grupo de louvor subisse aqui. Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 14. Romanos 8, do 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu queria que você fique de pé, por favor. E como um profeta, como alguém que tem entendido o que Deus espera de nós, eu queria que você olhasse para a pessoa e diga assim: a sua raiz é o Senhor. Diga para 2, 3 pessoas aí: a sua raiz é o Senhor. Sai do teu lugar e fala isso para ele. 2, 3 lugares e fala assim: a sua raiz é o Senhor. A sua raiz é o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando você tem a raiz que é o Senhor, nada pode te parar. Você é alimentado, a sua raiz é forte. Sabe, pode bater qualquer vento, qualquer situação, qualquer notícia de fora, qualquer ambiente, a sua raiz é o Senhor Jesus. Quem crê assim, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite, meu querido.